tá bom? Mas vamos lá. Para nós entrarmos aqui, o trabalho de Deus na Bíblia. Olha só, que coisa maravilhosa. O trabalho de Deus na criação do universo. A Bíblia nos revela que Deus criou o universo e os seres vivos em 6 dias. Êxodo capítulo 20, verso 11. Tá? Nós sabemos isso pelas Escrituras. Ou seja, ela inicia a história da salvação revelando o trabalho de Deus na criação do universo. Infelizmente, uma teoria falsa admite que o universo surgiu de uma explosão, tal do Big Bang que nós estudamos aí no colégio, né? No colégio nós aprendemos sobre essa bobagem desse tal da explosão aí. Tá? Gabriel Inácio, a paz, tudo bem, meu querido? Deus abençoe você. Deixe seu comentário. Nós estamos tratando aqui de um assunto maravilhoso, falando sobre o trabalho, tá bom? Sobre vamos dizer assim, a mordomia do trabalho, sobre essa bênção maravilhosa que Deus nos deu aí, tá bom? Então, nós estamos vendo aqui a respeito desse Big Bang, que foi essa teoria, né? Essa teoria desenvolvida por mentes que, infelizmente, né? Pessoas que, infelizmente, não tinham consciência ou não tinha a fé num Deus tão maravilhoso, criador, né? E você vê que essa teoria ela ficou por muito tempo rondando, né, a cabeça das pessoas, que muitas pessoas, os céticos, ateus e até mesmo pessoas sérias, pessoas boas, acreditavam com base nos ensinos, né, nos ensinos pedagógicos que a criação das coisas tinha sido por uma grande explosão. Mas nós sabemos por A mais B que explosão não cria nada. Nós conhecemos a teoria do caos, né? Isso daí você já vai ver já num grau já mais elevado, você não aprende no primeiro, segundo grau, você já vai aprender já um pouquinho mais na frente, quando você vai estudar algumas matérias já mais, um pouquinho já mais do segundo grau para frente, né? Já na universidade, algumas coisas assim que você vai aprender sobre até pesquisa, sobre a teoria do caos, que a teoria do caos ela dá que as coisas começam do nada, do caos para a construção. Então, quando as coisas estavam todas bagunçadas, todas destruídas, todas estragadas, todas acabadas, destruídas, todas daquele jeito como que se dá a grande explosão do Big Bang, ela começa, do caos começa as coisas ficarem sendo criadas, sendo formadas ou da forma. Mas nós sabemos que isso é uma verdadeira uma ilusão da cabeça do ser humano, ou pode ser, não podemos nem caracterizar como uma filosofia, mas como uma ilusão científica de pessoas que infelizmente são ateus à voz de Deus, à criação do grande Deus que criou todas as coisas. Porque acreditar que uma explosão ela dá origem a coisas tão complexas, né? Uma delas que é tão complexa é o universo. O universo ele é muito complexo. Eu vi um estudo, uma palestra do Enéas, né? Do grande médico Enéas, né, deputado, que foi senador, ele falando sobre o universo. Ele vai falar de uma forma tão maravilhosa da complexidade do universo e como que isso pode ter sido criado por uma explosão. Uma explosão não criaria uma maravilhosa, meu Deus, é muito lindo a explicação do universo, dos bilhões e bilhões de galáxias, de estrelas, de planetas, meu Deus, é muita coisa linda para ser uma explosão ou para se acreditar que foi criado por uma explosão. Segundo os cientistas, existe estrelas que nascem, né? Que nascem a todos os momentos, que dão origens a todos os momentos e que morrem também a todos os momentos. Elas nascem e morrem, muitas que nascem e muitas que morrem. Isso não tem como ter sido criado por uma explosão. Agora, meu Deus, outra coisa importante, maravilhosa, que a ciência ainda não conseguiu entender: a mente do ser humano. A mente do ser humano é algo
tão complexo, tão fascinante, que a ciência não consegue, não tem como, não tem como desvendar a mente do ser humano. A mente do ser humano ela é mais potente do que qualquer computador desse mundo. Um computador ele tem uma complexidade na sua em salvar, né, em salvar na sua memória, mas ele para, uma hora ele vai encher a sua memória, ela vai, mesmo que seja potente, mas ela vai, uma hora ou outra, ela vai dar pau, ela vai parar, porque ela não aguenta, ela não suporta tanta informação. Mas a mente do ser humano, gente, a mente do ser humano é um computador sem fim, porque ela começa a assimilar as coisas desde a infância, desde quando ela começa a ser, começa a se dar por gente, começa a se dar por, o seu intelecto começa a se desenvolver, ela começa a juntar as informações ali na sua mente, e ela vai embora até ela falecer, ela continua, a sua mente continua ainda assimilando informações. Então a complexidade é muito grande a complexidade da mente do ser humano, e a criação de Deus é muito complexa para o homem achar que foi criado com uma grande explosão. Mas vamos lá, não vamos focar muito aqui, senão nós vamos perder aqui o mais importante. E por acaso tudo se originou no cosmos, mas a palavra de Deus mostra que por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações, não há Deus. Então ele diz, né, o ser humano, o ateu, aquele que não acredita em Deus, ele coloca, né, ele coloca essa convicção de que Deus não existe. Mas se Deus não existe, então todas essas coisas que nos demonstra que, como diz em Romanos capítulo 1, que todas as coisas que estão criadas, isso nos mostra a beleza, da criação de Deus. Deus, ele se revela a nós pela sua criação, por todas as coisas que foram criadas, né? Então nós entendemos isso, pela criação. Segundo aqui, o trabalho de Deus na criação do homem. As Escrituras dizem que Deus Pai formou o homem do pó da terra e soprou-lhes o fôlego da vida em suas narinas, tornou-o assim alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso de número 7. A palavra mostra também que o Filho é o centro de todas as coisas criadas no céu e na terra, pois tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, verso 16. E o Espírito Santo também atuou na formação do ser humano, na grande obra da criação. Jó 33, verso 4. Gente, nós entendemos que Jesus, ele é o centro do amor do Pai. Só que, se Deus, ele amou o mundo de tal maneira, nós também fazemos parte desse amor. Então Deus amou o mundo, Deus amou o ser humano, sabe por quê? Porque Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então isso é a expressão maior, da demonstração do amor de Deus para conosco. Então não tem maior expressão do amor de Deus para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, gente, não dá para não entender esse amor tão grande, porque Deus, ele amou de tal maneira. Essa tal maneira é algo sobrenatural, é algo maravilhoso, é algo grandioso, tá bom? Quando fala aí, lógico que Deus, o Filho, né, ele é o centro da vontade de Deus, o centro do amor de Deus, mas nós também somos o centro do amor de Deus aí também. Amém? Porque Deus nos amou dessa forma tão gloriosa e tão maravilhosa. Assim como o Filho e o Espírito Santo, né, gente? Então não podemos separar um amor aí entre partes, né? Partilhar amores. Não, o amor de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são o mesmo para conosco. Amém? Então vamos lá. 3 aqui. Deus continua trabalhando ao ser acusado de desrespeitar o sábado, nosso Senhor respondeu assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. O Deus revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, trabalha em prol da sua criação. Salmos 24, verso 1. Olha, gente, isso daí foi uma discussão
entre Jesus e os judeus, os escribas, fariseus daquela época. Por quê? Porque viram Jesus quebrantando o princípio ali do sábado. Porque o sábado estava na lei, né? Estava colocado na lei de Moisés, que era um sábado, que era um dia santo, que era um dia que as pessoas, mas não era um dia para adorar a Deus. Muitas pessoas confundem, gente, confundem o sábado como um dia de adoração a Deus, mas não é. O dia de sábado é um dia para descanso, é um dia para descanso do ser humano. Então não confunda um dia para descanso de um dia para adorar a Deus. Não, nós temos que adorar a Deus todos os dias. O nosso princípio, o nosso coração, ele pede a adoração a Deus todos os dias. Né? Mas nós não devemos, vou adorar a Deus só no sábado. O dia que eu tenho que adorar a Deus é só sábado. Não, não é nada disso. O sábado ele foi criado para que os judeus, ou ele foi criado para descanso dos seres humanos, tá? Deus assim criou antes da lei do sábado ali por Moisés. O sábado ele foi criado antes. Só que qual que era o princípio do sábado? O princípio do sábado era um dia de descanso para o ser humano. O ser humano trabalharia, assim Deus nos deu o exemplo de trabalhar 6 dias, no 7º descansar. Então, aquele dia seria um dia de descanso. O ser humano trabalharia 6 dias e um dia descansaria. Então esse foi o princípio daquele dia ou daquele sábado. Só que no plano de Moisés, no plano da lei de Moisés, o que eles fizeram? Eles colocaram o sábado como lei. Eles colocaram o sábado como uma lei para que eles trabalhassem todos os dias e eles guardassem um dia. O dia de sábado ele era lei. Se quebrantasse aquele dia, era apedrejado, era morto. Na lei de Moisés, na lei mosaica, aquele dia se tornou um dia que não poderia ser quebrado. Só que aquilo se tornou tão, vamos dizer assim, tão absurdo, eles foram tornando aquilo tão absurdo que muitas injustiças foram feitas em prol daquele dia. E até os dias de Jesus foi levado esse princípio de que o sábado, o dia do sábado, aquele dia que era para ser um dia de descanso mundial, ele se tornou um dia para matar pessoas, para criminar pessoas, para tornar as pessoas criminosas, porque se a pessoa quebrantasse aquele dia, as pessoas morriam. Então não estava sendo um dia mais, um dia que as pessoas tinham que gozar dele, não. O dia estava sendo mais importante que as pessoas. Então esse era o erro que estavam cometendo para o dia de sábado. O sábado, aquele dia, estava sendo santificado, estava sendo um dia muito mais importante do que o ser humano. Aí Jesus aparece e quebranta aquele dia. E você vê Jesus com os seus discípulos curando no sábado. Aí você vê Jesus com os seus discípulos colhendo espiga para comer no sábado. Você vê Jesus fazendo muitas coisas nos dias de sábado. Aí os escribas e os fariseus, eles pegaram e questionaram Jesus. Olha, você está quebrantando o dia. Esse dia é um dia santo, esse dia é um dia muito importante. Se você quebrantar esse dia, você será apedrejado, você morrerá. Só que aí Jesus pegou e utilizou a inteligência do céu, aquela inteligência divina que ele tinha. Ele pegou e falou assim, olha, qual é mais importante? O dia de sábado ou o ser humano? Por que Deus criou o sábado? O sábado foi criado por causa do homem ou o homem por causa do sábado? Qual é a importância do sábado sem o homem? Qual é a importância do sábado sem o homem? Agora, o homem ele é mais importante sem o sábado. Então era isso que Jesus estava dizendo. Olha, o ser humano ele é muito mais importante do que esse dia, porque todos os dias, toda a criação ela foi criada, todas as coisas foi criada em prol do homem. Aí você vai falar, lógico, as coisas foram criadas, claro, não é uma heresia, gente, entenda isso, tá? As coisas foram criadas para a glória de Deus, mas todas as coisas que Deus criou foi criado para que o homem viesse gozar delas. É isso que eu estou dizendo. Tanto que, só vou virar um pouquinho aqui, para você ver aqui um pouquinho, eu coloquei aqui na lousa a questão da criação, o Deus Criador.
E uma das coisas que Deus criou foi o tempo. Dentro desse espaço da criação da eternidade, dentro do espaço da eternidade, Deus abriu uma fenda e criou o tempo, que nós estudamos na lição passada. E esse tempo, ele deu as divisões, que eram as horas, os dias, os meses, os anos, os climas e as estações. Então isso está dentro do tempo, dentro da criação do tempo e dentro da eternidade. Tá bom? Então isso faz parte aqui do nosso contexto da lição. Agora, dentro do tempo, Deus dividiu as horas, os dias, os meses, os anos, os climas e as estações. Isso por causa de quem? Se não foi por causa do homem, foi por causa de quem que Deus criou, fez a separação das coisas. Por causa do ser humano. Então Jesus, ele dá esse exemplo e dá essas características. Olha, eu digo para você que o dia não foi feito por causa do homem. O dia foi feito por causa do homem, não o homem por causa do dia. Então o que Jesus estava dizendo era que todos os dias eles tinham sido criados por causa do homem. E não o homem tinha sido criado por causa que o dia foi criado, não. Era diferente. Mas eles estavam achando que o dia era mais importante, porque o dia foi criado, né? O homem foi criado por causa do sábado e não o sábado por causa do homem. Então esse era o erro que eles estavam cometendo. Aí Jesus deixou bem claro aqui em João capítulo 5, verso 17. O Deus revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, trabalha em prol de sua criação. Então, se Deus trabalha até hoje, então é sinal que nós também devemos trabalhar. Agora, por que então Deus criou um dia de descanso? Por que Deus deixou esse dia tão maravilhoso para que o homem viesse descansar? Por quê? Porque senão o homem se esgotaria. Porque como o ser humano, né, pecou, como o ser humano caiu, agora ele se tornou uma alma que morreria, né? Uma alma que caiu agora, né? Ele deixou da sua eternidade como ser humano. Ele deixou de ser eterno, porque até então a morte não existia, o homem viveria eternamente, mas com o pecado o homem agora se tornou uma alma mortal, né? Um corpo mortal, desculpe, a alma, né? A alma do homem é eterna, né? Mas o corpo do homem ele se tornou mortal por causa do pecado. Mas aí o que acontece? Eles achavam que o homem teria que trabalhar sempre. Não, Deus cria esse dia, Deus deixa esse exemplo de um dia de descanso para que o homem não viesse se esgotar demais, no homem não trabalhasse, porque existem pessoas que a sua vida é o trabalho, eles não vivem para trabalhar, eles trabalham para viver, né? Eles trabalham para viver. Tem pessoas que trabalham para viver e tem pessoas que vivem para trabalhar. Aí que é o problema, quando você coloca excessivamente o trabalho na sua vida. Você só trabalha e não descansa. Você não tem um período de descanso. Aí você acaba entrando em depressão, acaba entrando em esgotamento, acaba entrando em vários tipos de doença. Mas nós sabemos que Deus ele deixou um exemplo, deixou um dia para trabalhar. E outra coisa também, tá, gente? A lei também foi deixada para Moisés aplicar. O homem trabalharia 6 anos a terra. O homem trabalharia 6 anos a terra e no 7º ano, aquele ano inteiro ele tinha que dar descanso para a terra. Olha como Deus tratou as coisas de uma forma tão justa. Até a terra precisava de um período de descanso. Mas hoje, infelizmente, as pessoas querem colocar tudo para poder explorar, ganhar, tirar e fazer isso, e não vê que as pessoas elas têm também ela cansa, né? As pessoas cansam, as pessoas precisam descansar. Então vamos ter cuidado com isso, tá? Segundo tópico aqui, rapidamente já vou encerrar para não ficar muito extenso aqui. A Bíblia e a mordomia do trabalho. Vamos lá, rapidamente aqui. Vou ler aqui para você e já encerrar aqui, tá bom? Primeiro aqui, a mordomia do trabalho, né? A Bíblia, a mordomia do trabalho. No princípio, Deus dá origem ao trabalho.
trabalhando. Então, no princípio, Deus dá origem ao trabalho trabalhando. Então, Deus é o trabalho mais trabalhando. Então, Deus deu a origem do trabalho desenvolvendo ele. Então, Deus desenvolveu o trabalho fazendo. Tá? E ele assim nos dá o exemplo. O trabalho não fora criado como um fardo. Tá, gente? Então, tem muita gente que toma o trabalho como um fardo, mas o trabalho não é um fardo. Pelo contrário, o trabalho ele tem que ser algo prazeroso. Então, o trabalho não fora criado como um fardo, mas como algo prazeroso. Gênesis capítulo 2, verso 15. Então, como eu disse, eu volto a repetir, o trabalho ele não é um fardo. Tá? Para você que não respondeu aí, mas o trabalho ele não é um fardo. O trabalho ele é algo prazeroso. Deus, antes da queda, Deus cria, né, esse algo maravilhoso, o trabalho, que era algo prazeroso. Deus sentiu prazer em criar todas as coisas, porque Deus disse, olha, é muito bom quando Deus criou todas as coisas. Mas, porém, depois da queda, o trabalho ele se tornou agora, o trabalhar, né, o desenvolver o trabalho se tornou algo agora esgotativo, se tornou algo agora pesado para o homem. Por quê? Porque do suor do rosto ele teria que tirar o sustento da sua família, ou dele e da sua família. Então o trabalho agora se tornou como que se fosse um castigo. O suor do trabalho seria agora um castigo, porque assim o homem o tornou depois da sua queda. O trabalho não é fruto do pecado do homem. O trabalho é o princípio da obra da criação divina. Gênesis capítulo 1, como eu disse aqui. Então o trabalho ele é fruto da obra da criação divina. Esse é algo maravilhoso. O trabalho se originou de Deus, o Criador, no princípio de todas as coisas. Antes das obras mais remotas, Deus cria o princípio do trabalho. O ocioso, gente, o ocioso não faz parte da vontade de Deus, Criador. Então, se você é um ocioso, se você não gosta de trabalho, então de se esforçar, então você precisa voltar aí às escrituras, voltar aí aos princípios bíblicos aí. Todas as coisas animadas e inanimadas foram criadas pela palavra de Deus. Porém, na criação do homem, Deus coloca suas mãos no barro para criar o homem. Isaías capítulo 49, verso 16 vai dizer que nós estamos gravados, né, nas palmas da mão de Deus, nós estamos cravados, porque dá o princípio aí do que Gênesis diz lá. Gênesis capítulo 2, né, vai dizer que nós fomos criados. Capítulo 2, capítulo 3 vai dizer que nós fomos criados do pó da terra. Deus criou o homem do pó da terra. Então, se Deus formou o homem do pó da terra, né, que o termo mais melhor aqui é formou, porque Deus pegou o barro e formou o homem. Então, Deus tem cada um de nós na palma das suas mãos, porque o homem está ali, cravado na palma das suas mãos. Porém, na criação do homem, Deus colocou as suas mãos. O Pai trabalha até hoje, foi o que Jesus disse, né? Nós vimos aqui a primeira profissão do homem, que foi lavrador e depois cuidador, né? Deus chamou o homem nesse princípio, olha, você irá lavrar a terra e cuidar da terra. Então Deus assim ordenou o homem para lavrar e cuidar da terra. A dignidade do trabalho. Olha só, gente, quem trabalha, quem desenvolve um trabalho, uma espécie de trabalho, que nem eu disse, ou formal ou informal, ele é digno do seu salário, ele é digno, tá? Ele é muito digno. Não importa se é um trabalho mais limpo, se é um trabalho mais sujo, não importa. Falando de sujeira, na questão não de ser um trabalho desonesto, tá? Tô falando de um trabalho honesto que acaba colocando a mão, que você precisa se sujar, que nem no caso do pedreiro, do servente, do gari, né? Aqueles que trabalham, muitas pessoas que trabalham em chão de fábrica aí, que trabalham com montagem, com um monte de coisa, com ferro, com essas coisas que trabalham, que se sujam muito, não importa, é um trabalho digno, é um trabalho honesto, e isso traz para ele dignidade, isso dignifica ele, dignifica a pessoa. Então tem muita gente que acha que o trabalho bom é o trabalho que ele fica sentado o dia inteiro na mesa, mas não é, também não deixa de ser um trabalho honesto, mas o trabalho, não importa a categoria do trabalho, é um trabalho honesto que traz dignificação para aquele que desenvolve o trabalho. Você é digno do que você faz, amém?
Então vamos lá. A dignidade do trabalho. Lucas capítulo 10, verso 7. O trabalhador é digno do seu salário. Então, todo aquele que trabalha, gente, ele é digno do seu salário. Não importa se ele é gari, se ele é engenheiro, se ele é médico, se ele é professor, ele é digno do seu salário, do salário que ele ganha. Assim como, né, aqueles que trabalham na obra de Deus também, porque tem muitos, né, o apóstolo Paulo fala a respeito, né, digno é o obreiro do seu salário. Tem um duplo sentido aí de que aqueles que trabalham para Deus, na obra de Deus, ele é digno do seu salário, né? Tem pessoas que exploram mesmo, tem pessoas que exploram a obra aí, achando que a obra de Deus é algo para ser explorado. Mas nós sabemos que a obra de Deus, gente, a obra de Deus ela é algo maravilhosa. Ela te ajuda. Paz, meu querido amigo. Nós estamos concluindo já. Tive um probleminha aqui, né? Tive um probleminha aqui com a gravação, acabei parando e voltei aqui, mas nós estamos terminando já. Mas o trabalho ele dignifica, tá bom? O trabalho dignifica o homem. Tá? Lucas ele fala que digno é o obreiro do seu salário. Então aquele que desenvolve o trabalho tanto na obra de Deus como um trabalho secular, ele é digno do seu salário, da sua paga, daquilo que ele recebe. Agora, aqueles que não desenvolvem trabalhos, que não desenvolvem funções, infelizmente eles são ociosos, eles não querem botar a mão na massa, eles não querem saber de trabalhar mesmo. Então essas pessoas, infelizmente, eles querem ficar à sombra e água fresca. Mas o que Paulo diz ali para os Colossenses, ele diz, olha, se você não trabalha, você não é digno de comer. Então se você não quer trabalhar, então não coma. Isso é o mais certo, mas infelizmente tem pessoas que... Mas nós sabemos que também no meio dessas pessoas aí que desenvolvem trabalhos dentro da igreja, tem pessoas que querem explorar as ovelhas, né? Porque querem tirar ali a lã, querem ganhar muito, querem... Muitas pessoas que pregam, né, graças a Deus não cobro nada para pregar, né? Mas tem pessoas não que cobram aí, que são famosos, que são conhecidos, querem cobrar muita aí, ó, se você não pagar eles não vai. Mas eu, graças a Deus, se me convidar, amém, se não convidar também, amém. Mas se me convidar não precisa pagar nada, porque eu vou com prazer, porque eu tenho prazer de falar do amor de Deus, amém. Paulo ensina da mesma forma sobre a dignidade, 1 Timóteo capítulo 5, verso 18, Paulo ensina da mesma forma sobre a dignidade do assalariado e do trabalho, tá bom? 1 Coríntios capítulo 9, verso 7 também vai falar, Paulo ensina sobre o direito e o dever de comer daquilo que se conquistou por meio do trabalho. Então, Paulo vai falar ali que o agricultor, né, o pastor, o agricultor, ele é digno de comer do seu trabalho. Por quê? Porque assim ele trabalhou para aquilo, ele cuidou, plantou, ele comprou os seus animais ali, ele cuidou dos seus animais, né? Então ele é digno de tomar, de comer, de se aproveitar daquilo que é fruto do seu trabalho. Então todo aquele que trabalha, ele tem o direito de se aproveitar dos frutos ali. Amém? A justiça divina contra os que oprimem os trabalhadores. Tiago, capítulo 5, verso 4, ele vai dizer assim, Tiago nos ensina que Deus ouve os gritos daquele que são oprimidos pelos patrões. Então, se você é patrão e tem oprimido o seu funcionário, você sabe, ainda se você for cristão, se você for um evangélico, então você saiba que Deus está ouvindo. Deus ouve as orações, a súplica daqueles que são trabalhadores e que têm aí desenvolvido o seu trabalho de uma forma maravilhosa, respeitando todos os direitos e os deveres ali. Então, cuidado se você tem explorado os seus funcionários aí. Mas em contrapartida, 1 Pedro capítulo 2, verso 18 e 19 diz, Pedro ensina que devemos obediência a nossos patrões, ainda que sejamos injustos ou sejam injustos. Porém, Deus nos abençoará. Então, olha, se o patrão ele está sendo injusto, nós devemos obediência porque ele é o nosso patrão e ele paga o nosso salário. Mas sabe que Deus está tratando com ele aí, concernente a isso. Tá? Em meio à dificuldade, cansaço dessa vida, Deus nos convida por intermédio do Espírito Santo a abandonar o fardo pesado. Gente, isso aqui é um conselho, tá? É um conselho que nós vamos ver lá em Mateus capítulo 11, quando fala que Jesus
Jesus fala sobre o jugo suave e meu fardo é leve. Ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. O que isso Jesus está querendo nos ensinar? Que em meio à dificuldade, aos cansaços dessa vida, porque nós cansamos, né? Tem muitas pessoas aí doentes, tem muitas pessoas com problemas psicológicos, com problemas familiares, tem muitas pessoas passando por muitas dificuldades aí, gente. Até mesmo financeira, mesmo trabalhando, passando por dificuldades financeiras. Por quê? Porque nós estamos vendo problemas, né, mundial, não só Brasil, mas no âmbito mundial. Então muitas coisas têm acontecido, muitas coisas têm tirado o sono de muitas pessoas. E tem pais de famílias até mesmo acabando fazendo coisas que não agradam a Deus, porque perdeu o emprego, outros têm dívidas para pagar, outros têm necessidades que precisam e têm a responsabilidade da sua família e acabam se entrando em colapso porque não sabe como fazer. Mas aí você vê uma palavra dessa tão maravilhosa. Quando você perde o emprego, quando você está com... O que você vai fazer? Qual que é a saída? Qual é a saída? É se matar? É se suicidar? É tirar a própria vida? É fazer... Não, é entrar no crime? Não, nada disso. O conselho de Jesus é: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas. Então, gente, a forma melhor de resolver os nossos problemas não é jogar os nossos problemas para Jesus, claro que não. É nós sabermos que nós podemos confiar em Jesus e Ele vai nos ajudar a passar por essas dificuldades. Porque Jesus, Ele não vai tomar as nossas dificuldades, Ele não vai tirar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Ele não vai tirar o nosso fardo. Pelo contrário, Jesus, Ele vai nos ajudar a carregar os nossos fardos, porque essa é a promessa. Porque se fosse para Jesus tomar os nossos fardos, Ele não teria nos ensinado, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, Ele nos deixa bem claro que Ele não vai tomar as nossas dificuldades, os nossos problemas. Nós iremos ter problemas no decorrer da nossa vida, porém, nós podemos confiar nele, porque ele vai nos ajudar a passar. Gente, eu vejo muita teologia errada. Eu vejo muitas igrejas aí falando aí sobre uma resolução total dos problemas. Olha, vem pra cá, vem aqui pra Iurde, vem aqui pra não sei o que, vem aqui pra do Chapeludo, que você vai sair daqui sem problema. Olha, traz todos os seus problemas pra cá, você vai você vai sair sem problema nenhum. Olha, só traz uma oferta de R$1.000, traz uma oferta de 10 mil, de 100 mil, e você vai sair daqui abençoado. Gente, pelo amor de Deus, vamos confiar em Jesus. Essas balelas aí de vem pra cá, traz uma oferta que os seus problemas vão acabar. Olha, vem na vigília, vem não sei o que lá dos 318, que você vai sair daqui como empresário, Gente, pelo amor de Deus, vamos confiar em Jesus. Jesus não chamou para nós termos vida de rei, vida de príncipe, não. Jesus falou que nós teríamos dificuldade sim, mas para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Jesus venceu o mundo, então o mundo já está vencido. Basta nós agora caminharmos aí com Cristo. Por quê? Porque Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso... A maior conquista, gente, não é você ter um carro, você ter uma casa, você ter uma conta no banco aqui no mundo. Não é nada disso. A maior conquista não é isso. A maior conquista é saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Então, se o seu nome estiver escrito no livro da vida, você pode não ter nada, você pode ser o cara mais pobre do mundo, mas o seu nome está escrito no livro da vida. Você é o cara mais rico do céu, o cara mais rico no céu, vamos dizer assim, né? Vamos tomar cuidado com as palavras para não acabar falando que nós estamos falando heresia aqui. Mas se você tem o nome escrito no livro da vida, você é um dos caras mais ricos, tá? Não aqui na terra, mas lá no céu. Agora, se você é o cara mais rico aqui no mundo, se você tem todas as riquezas desse mundo, pode acreditar, se você não estiver com Cristo, se você não estiver seu nome escrito no livro da vida, você é o pior dos miseráveis.
porque riquezas vão se perder, vai ficar aqui, mas a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo transformado, ele entrará lá, ele vai entrar no céu. Então, gente, eu agradeço a vocês. Deixa eu só fazer aqui os agradecimentos a todos aqui, os irmãos que estiveram conosco: Jonas Carvalho, o Marcelo Silva, a Larissa Ribeiro, a Fernanda Ribeiro, o Gabriel Inácio e o Hamilton Guimarães. Deus abençoe, meus queridos, que vocês possam ser abençoados aí pela palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Semana que vem estaremos aqui de novo, estudando mais uma lição. O de semana que vem será bem polêmico também, gente. Será um assunto bem polêmico. Ele vai falar... Nossa, gente, eu vou deixar de surpresa para vocês.